Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu vim trazer esse assunto hoje, que é um vídeo que eu gostaria de ter assistido antes de vir para o Au Pair, e eu queria deixar ele registrado aqui também. Não é meu assunto principal nas minhas outras redes para falar de relacionamento, porque eu também não tenho inúmeras dicas, mas eu queria deixar esse aqui e registrado e trazer alguma clareza ou algum conforto para você que tá passando pela mesma coisa, ou que acha que vai passar, ou se está em dúvida como vai ser seu relacionamento durante o au pair. Para quem não sabe, eu tenho um relacionamento de quase 3 anos. E antes desse relacionamento, antes de eu me relacionar com meu namorado, né, de a gente começar a ficar e tudo mais, eu já tinha a minha ideia de fazer o intercâmbio de au pair. Se não fosse o intercâmbio de au pair, eu queria fazer algum tipo de intercâmbio, mas eu queria um caminho que eu melhorasse meu inglês, né, que eu pudesse usar meu inglês para trabalhar, né, enfim. E quando eu decidi vir pro au pair, eu tava num momento, assim, mais livre, assim, da minha vida, sabe? Livre de qualquer relacionamento, não tava nem ficando com ninguém. Eu tava muito focada ali em estudar, porque era aquela época da pandemia, que a gente não sabia quando ia acabar aquilo, de a gente estar em casa. Eu trabalhava em escola, então eu tava totalmente em casa e tendo assistência da escola financeiramente, então, pra mim, eu ficava ali com muito tempo livre, então eu decidi começar a estudar inglês para fazer alguma coisa da minha vida. E na época até engraçado, porque a minha professora de inglês, ela tinha acabado de voltar pro Brasil. Então, ela me dava aula e eu ia na casa dela, porque a gente morava no mesmo bairro. Eu ia até a casa dela, estudava, então aquilo ali pra mim era uma coisa que eu conseguia me dedicar muito, assim, sabe? Então, foi ali o período de 2020, quando foi mais ou menos em agosto de 2021, eu fui trabalhar, saí da escola e fui para um outro lado totalmente diferente. Fui trabalhar com uma empresa. E aí, quando fazia mais ou menos um mês e pouco que eu tava lá, eu comecei a ficar com meu namorado, que é meu namorado hoje em dia, né? Só que ali também não trazia uma ideia, tipo assim, ai, que a gente ia namorar. Também não tinha esse pensamento, sabe? Eu continuava pensando no intercâmbio. Só que assim, apareceu ele, apareceu a empresa, tipo, foi um ramo corporativo que eu era muito curiosa para trabalhar. Eu queria sair da sala de aula. Então, foi duas coisas ali meio que bloqueou a ideia de ir para o intercâmbio, porque eu ficava pensando assim, ai, tá sendo tão bom tudo que eu tô vivendo com ele, ai, eu tô gostando ali de trabalhar com empresa, tô sendo um pouco mais feliz, me sentindo mais útil. Será que, sabe, será que a empresa tinha planos de sair para fora? Então isso me dava um pouco mais de esperança. E outra coisa também que me dava um pouco mais de esperança seria conseguir investir no intercâmbio que fosse, assim, de 6 meses e tudo mais. Só que eu entrei em contato, né, com essas escolas que fazem intercâmbio, que fazem outros tipos de intercâmbio, que é só você estudar e tudo mais. E assim, gente, a diferença de preço, ela é gritante entre o au pair e esse outro tipo de intercâmbio para estudar, é gritante. E aí ele era um dinheiro que eu não tinha e que eu ia demorar um pouco para conseguir, entendeu? Porque eu ainda não ganhava bem nessa empresa. Então, esse foi um outro ponto, assim, pra eu decidir vir pro au pair. E aí, terminou que começamos a namorar. E ali, quando a gente começou a namorar, eu ainda tava tipo assim, processo de CNH, não tinha nem passaporte, então o au pair ele ficava uma coisa assim mais distante, mas uma ideia que não era descartada. Mas como tava nesse limbo, eu ainda não falava, a gente não falava assim do assunto bate o martelo, falava assim, ai, você vai mesmo, então não vou namorar com você, não sei o quê. A gente deixou mais, se entregou ali por um momento e deixamos ali a vida continuar, até porque ele tinha planos pra ele também, então a gente ali não tava, a gente tava com uns planos mais individuais, a gente não tava com um plano assim muito junto e vamos fazer tudo junto, sabe? É até engraçado falar, né? Mas era meio assim, vocês entenderam, a gente estava namorando, a gente já tava se amando muito, mas a gente ali ainda não tinha planos juntos, a gente tava só apenas vivendo o momento, apenas indo. E tava muito bom, e tava muito legal. E aí passou mais ou menos um ano de relacionamento.
E aí eu falei pra ele que ali dentro da empresa eu não tinha um bom salário, não tinha um plano de carreira legal e que eu ia pro intercâmbio porque eu não tava perdendo grande coisa se eu saísse dessa empresa. E aí foi que a gente teve que começar a conversar sobre eu ir pro intercâmbio, sobre coisas que ele gostaria de viver, sobre coisas que eu gostaria de viver. E aí foi uma época que ele foi morar sozinho e ele queria morar sozinho, então era muito engraçado porque eu nunca tinha passado uma semana na casa dele, tipo, dias da semana. Era sempre só final de semana, porque ele morava sozinho, eu ajudava ele com algumas coisas da casa às vezes, mas a responsabilidade maior de viver tudo aquilo era dele. E eu não queria também interferir, não queria ficar ali, sabe? Ficando quando vê tá morando. Eu não queria isso, eu queria que partisse da gente essa atitude de querer e não, sabe, ficar ali se enfiando, às vezes, e pulando etapas, né? Eu não queria isso. Quando a gente sentou mesmo pra conversar, a gente tava fazendo quase 2 anos de relacionamento. Tava 1 ano e meio de relacionamento. E foi quando eu já tinha minha CNH, tirei meu passaporte, falei com a minha chefe na época, que é uma pessoa muito legal, que eu queria ser mandada embora, se tinha como, porque eu queria fazer o intercâmbio e tudo mais. E assim, gente, estavam acontecendo coisas lá dentro que parecia que eu tava sendo expelida daquele escritório, daquele ambiente, eu não tava aguentando mais, assim, eu tava sendo uma pessoa totalmente diferente, eu tava sendo uma pessoa muito ríspida, rude com todo mundo, qualquer problema, assim, eu tava sem paciência alguma, e essa não era eu. Eu sentia dores nas pernas, enfim, sabe, aquela coisa meio burnout mesmo. E foi uma merda essa saída, assim, mas a saída foi um alívio pra mim ao mesmo tempo. E aí, quando eu saí, eu falei pra ele, olha, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que eu vou fazer mesmo um intercâmbio, eu acho que eu vou pegar essa rescisão e transformar no meu intercâmbio. E eu não vou pensar em trabalhar em outro lugar e tentar de novo. Acho que é um momento bom, entendeu? Pra sair pro intercâmbio, fazer isso logo na minha vida, sabe? Tipo, ai, vai logo, acaba logo e tira isso da minha vida, porque era um plano que era uma coisa como se eu tivesse que ter que passar por isso, entendeu? Era uma coisa assim, gente, que eu não sei se vocês sentem, mas pra mim era uma coisa envolvida algo mais espiritual, que eu, tipo, tinha que vir, sabe? Então, eu falei assim com ele e tal, e a primeiro momento a gente ficou muito na dúvida se a gente ia seguir o relacionamento ou não, porque você vive coisas assim diferentes estando namorando aqui e não estando namorando. Acredito que solteira você vai se jogar pra tudo e pra qualquer lugar e vai, sabe, tipo, topar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. E você namorando, você tem ali uma coisa de você dar um pouco mais de atenção pro seu namorado, pra sua namorada, né? Se for ao contrário, se é o namorado que está indo pra fora do Brasil. E assim, são coisas, experiências diferentes que você tá disposta a viver. Quando a gente conversou a primeiro momento, a gente ficou muito na dúvida se a gente gostaria de estar vivendo isso. E eu ficava na dúvida, tipo, se eu estava sendo egoísta com ele. Porque eu ficava pensando assim, poxa, será que eu tô pedindo demais, sabe? Às vezes é meio chato você exigir que a pessoa continue namorando com você. Se a pessoa não quer viver aquilo, entendeu? Um abraço, fazer o quê? Tipo, não dá. E aí eu fiquei pensando que, tipo, você também pedir pra pessoa ficar com você, continuar com você, com a sua ausência, esse relacionamento à distância, é meio merda, entendeu? Porque às vezes a pessoa não quer viver aquilo, então eu deixei ele dar o espaço pra ele. Foi uma conversa, no primeiro momento, muito difícil. Eu lembro que passou uma sensação, parecia que a gente tinha terminado, assim. Aí eu, tipo, aí nesse sábado que a gente tava conversando, eu lembro que eu ia sair pra um lugar, ele sair pro outro, que já tava meio que predestinado, assim. Eu tava bem, assim, tipo, ai, não sei qual é o nosso futuro, acho que a gente vai, né, terminar mesmo, tal, pensei isso, né, e aí a gente conversou, porque ficou bem estranho, assim, em relação, a gente conversando, assim, parecia que a gente tinha terminado, e eu lembro que era uma segunda-feira, era um domingo, aí no domingo a gente tava conversando, só que tava meio merda, assim, meio triste, um clima pra baixo, e aí a gente falou, assim, da gente se ver na segunda-feira, numa segunda-feira, eu ia lá na casa dele, aí a gente fez uma janta, tal, e assim, a gente não tocou nesse assunto, eu acho que foi essencial a gente não ter tocado nesse assunto esse dia, e a gente ter mais vivido ali, da gente, sabe, os nossos momentos ali, e acho que aquilo ali também foi uma resposta, aquele dia também
foi uma resposta se a gente deveria continuar, né? Porque foi muito bom, foi tipo, a gente não tocou muito no assunto, mas a gente acabou vivendo ali os nossos momentos ali de cozinhar, comprei umas coisinhas, ele também, a gente fez uma janta, a gente assistiu coisas que a gente gostava nesse dia e assim, rotina, né? No outro dia cada um tinha que trabalhar, então eu fui trabalhar, ele também, mas foi assim, foi um dia bom. E aí depois, quando eu comecei de fato o processo a ter contato com a primeira família e buscar passaporte, já é uma coisa que começa a assombrar, tanto você que tá indo, porque você fica, mesmo se você tá solteira, você tá namorando, você fica naquela tipo, meu Deus, tá acontecendo. E ao primeiro, depois eu ficava tipo assim, nossa, vou ficar longe dele. E acho que ele também pensava um pouquinho assim. E foi quando eu senti, assim, que eu deveria falar pra ele, tipo, olha, eu queria que você ficasse feliz por eu estar indo, eu queria saber o que você tá sentindo, né? Eu queria que você fosse mais transparente. E você ser transparente no processo do relacionamento à distância e em qualquer relacionamento é essencial. Então, na época eu falei assim, tô me sentindo feliz, tô triste porque a gente vai ficar separado, mas eu queria saber de fato o que você tá sentindo. E aí ele, né, foi um pouco mais aberto na época, conversou comigo e tal, falou que ele tava, tipo, vivendo uma montanha russa, que, tipo, tinha dia que ele ficava feliz, tinha dia que ele ficava triste, porque ele pensava como ia ser. E é aquilo, né, uma ansiedade e medo do futuro. Até que chegou, né, mas aí a gente decidiu, vamos ficar junto, vamos tentar, vale a pena tentar. Porque assim, gente, se não der certo, meu amor, você termina, você tá aqui em outro lugar, você conhece pessoas diferentes, a experiência que é o que não vai faltar pra você se jogar e você viver. Então eu pensava assim, eu falava, cara, se não der certo, eu vou me jogar aqui e vou ver no que vai dar. E se der certo, eu vou fazer de tudo para compartilhar minha experiência com ele e a gente trazer algo novo, assim, que hoje eu penso, cara, fortaleceu o nosso relacionamento, tudo isso que a gente viveu. E aí foi um período que eu fiquei desempregada, gente, eu acho que foi um ano desempregada, que foi um ano, e dentro de um ano eu resolvi tudo e vim pra cá, pros Estados Unidos. E nesse um ano, assim, que eu fiquei desempregada, eu tentei arrumar outros empregos, eu arrumei uns biquinhos, assim, pra fazer, cuidava de criança, eu fazia sobrancelha, fazia cílios, e ia me virando. E nesse tempo também eu tive um pouco mais de tempo, assim, com ele. Então a gente amadureceu umas coisas do nosso relacionamento. Então foi engraçado que naturalmente a gente falou sobre morar junto, que era uma coisa que a gente não falava muito, mas a gente falou, tipo assim, ele falou, quando você voltar, vamos morar junto, tal. Aí ele ficou interessado em comprar um apartamento, só que ter uma casa, assim, pra ele sempre foi o sonho dele. E viajar, assim, bastante sempre foi meu sonho, falar inglês sempre foi meu sonho. Então, a gente acabou ali dividindo isso, né? Eu falei assim pra ele, olha, a gente vai viver esse relacionamento, não estou falando que vai dar errado, mas se você quer muito comprar seu apartamento agora, por mim tudo bem, você pode ir lá comprar e vai dar tudo certo, e quando a gente voltar a gente mora junto. E ele falou tipo assim, tá, eu vou comprar, vou resolver isso e a gente vai morar lá, né, quando você voltar, porque ele queria que, será que eu te espero voltar pra você comprar? E eu fiquei pensando, tipo assim, e se eu não voltar com as condições, querendo comprar um apartamento? E se eu voltar sem querer comprar um apartamento, sabe? Então eu falei assim, cara, pode seguir, eu vou seguir daqui e vai dar tudo certo. E assim, outra coisa que eu pensava também é que assim, a gente fez bastante viagens nesse período de um ano aí. A gente passou carnaval fora, a gente passou um outro feriado, que foi do Dia das Crianças, né? A gente passou fora de casa também, que era um prolongado. A gente viajou para bastante ilha, assim, a gente viajou entre amigos também. Foi muito bom, assim, a gente passou bastante tempo juntos, saiu para bastante lugares, bastante rolês. E assim, uma coisa que a gente sempre preservou no nosso relacionamento foi a individualidade. Então, quando eu falei assim, que eu nunca tinha passado ainda vários dias da semana na casa dele, eu continuei assim, porque ele queria tanto assim morar sozinho e ele acostumou ali com a presença dele, e só ele e tal, que acabou, sabe, tipo, seguindo desse jeito. Então, eu não passava ali, eu passava ali só o final de semana. E a gente, quando a gente surgiu essa ideia de a gente morar junto e tal,
tal. Aí ele falou que queria que eu passasse mais tempo lá na casa dele, dia de semana, tal, pra ver nossa convivência, como ia ser. E eu passei algumas semanas na casa dele, inclusive antes de vir pro intercâmbio eu vim pela Au Pair Care. E aí eles fazem você fazer um monte de curso, comprei alguns cursos de primeiros socorros, cursos de, tipo, conhecimentos gerais de au pair, de criança. Então eu fiz esses cursos e eu tinha mais tempo, assim, mais espaço também para pensar e tudo mais na casa dele, porque ele trabalha híbrido, então tinha dia que ele não tava, tinha dia que ele tava, e aí tinha um espaço a mais, tinha mais silêncio, que na minha casa não tinha, então foram dias que eu passei mais, assim, na casa dele, e foi muito legal a experiência, assim, da gente estar junto e tal, foi uma coisa que trouxe ele mais certeza do que a gente queria para o nosso relacionamento. Chegando aqui, você tem que analisar, né? Se você é uma pessoa muito ciumenta, se você não é. Porque assim, eu não sou muito ciumenta. Na verdade, eu sou, só que eu não sou maluca também, sabe? Eu não sou uma pessoa que supõe coisas, que fica ali, sabe, maluca de ciúmes, nem nada. Eu procuro, né, trazer ali a transparência para dentro do relacionamento, conversas sérias e tudo mais. E assim, gente, você que está aí do outro lado, uma coisa que você vai ver sempre aqui é você chegar e ter meninas que vieram namorando e que o namorado traiu. Também meninas que às vezes o namorado simplesmente terminou, esperou chegar aqui e terminou, tipo, sem ser cara a cara, sabe? Tipo, sem coragem de terminar. Então você precisa olhar para dentro do seu relacionamento e não para o relacionamento alheio. Porque assim, gente, conversando com essas meninas, elas sempre trazem a mesma coisa, de tipo assim, isso já estava predestinado e eu não percebi. Isso já tava pra acontecer e eu não percebi. O meu relacionamento tava ruim e eu não percebi. E não era o meu caso, entendeu? Não era o meu caso, meu relacionamento não estava ruim, tava normal. Então eu não tinha por que ficar espelhando meu relacionamento com relacionamento alheio. Outra coisa também que pode acontecer as meninas falam assim, de se privar. Assim, eu nunca me privei, porque eu já vivia uma individualidade dentro do meu relacionamento, então acho que você precisa analisar o seu relacionamento, se você faz coisas separadas do seu namorado, se seu namorado tem a vida dele ali, de às vezes sair com os amigos, de jogar bola, de, sei lá, qualquer hobby que ele tenha, e se você tem seus hobbies, mantenha eles, porque aqui você ainda vai adquirir ainda mais. E assim, eu não achei que eu me privei, assim, deixei de sair porque ele não ia gostar, deixei de sair porque não sei o quê. E ele também não, achei que foi muito tranquilo essa questão de sair. Eu tô numa cidade que não tem absolutamente nada pra fazer, então essa é a minha desvantagem, tipo, não tem muita coisa pra fazer. Então o que que eu faço? Eu acabo ali guardando dinheiro, viajo em alguns finais de semana, faço viagens e nessas viagens eu saio com as meninas, a gente sai pra beber e tal, curte até melhor, porque aqui tem o lance de dirigir, então você sai, você não vai beber, você às vezes sai com outras meninas também, as meninas às vezes não bebem porque elas também estão dirigindo, então fica aquela coisa meio, sabe, ninguém bebe, a gente não se diverte tanto, não tem... Aqui tem bastante eventos, né? Eu moro em Scottsdale, no Arizona, então às vezes tem algumas coisas, não. Os bares sempre as mesmas coisas, mas assim, enfim, se você for viver, sei lá, Las Vegas, Los Angeles, não vai faltar coisa pra fazer. E assim, a gente sempre viveu bastante essas coisas separadas. A gente sempre tem um dia marcado ali da semana. A gente não se fala todo dia no celular, assim. Mas a gente tem um dia marcado da semana que geralmente a gente pega o domingo ali pra gente falar, domingo à tarde, assim, pra gente conversar e tudo mais. Às vezes não rola porque ou eu estou viajando no final de semana ou ele também tá viajando. Então, às vezes não rola da gente ficar ali pendurado no telefone, um com o outro falando, mas aí a gente conversa pra poder, tipo assim, pode ser numa sexta, pode ser no outro domingo, a gente vai conversando qual é que vai encaixar. Uma coisa também que trouxe, que o au pair trouxe, assim, e o nosso relacionamento à distância trouxe, foi a gente viver de experiências diferentes. Eu acredito que se eu não tivesse vindo pra cá, a gente não tinha feito a nossa primeira viagem internacional. Ele tirou o visto pra vir aqui pra cá, pra minha cidade e tudo mais. Não deu certo, a gente não sabe muito porquê, mas eu não quis tentar novamente, sabe? Não quis
fazer isso novamente, porque, enfim, pagar visto de novo não ia valer a pena. E ele ia vir para lugares que eu já tinha visitado. Por um lado, ia ser bom que ele ia conhecer minha host family, mas por outro, assim, eu fiquei pensando, tipo assim, eu queria mesmo para a Europa. E assim fizemos. A gente fez Londres e Paris em uma semana, porque era uma semana que eu tinha, né? Era apenas uma semana. Então, eu fui, né, pra Europa encontrar ele, a gente se encontrou lá, foi muito bom, assim, foi muito engraçado, assim, também, porque nos primeiros dias parecia que a gente não tinha, no primeiro dia, na verdade, parecia que a gente tava se conhecendo ali, que a gente não se conhecia há muito tempo, tava um pouco estranho, porque foram 9 meses separados, assim, da gente, sim, né, tipo, nossa, sabe, quem é você? E praticamente isso. Mas a gente foi conversando, a gente foi lembrando, e eu acabei lembrando ali da convivência. Teve uma noite que a gente comprou umas coisas assim e pra comer em casa, porque a gente tinha chegado um pouco tarde, né? A gente andou bastante em Londres. E aí a gente tava assim no sofá, assistindo TV, conversando. E a gente acabou lembrando que era desse jeito que a gente ficava em casa, assim, nos finais de semana e tal. E ele falou que lembrou como era a minha companhia, porque assim, teve um dia que foi muito duro de ouvir e você, né, vai ter que saber lidar com isso, que tipo, ele falou assim que não conseguia lembrar dos detalhes, dos meus detalhes no dia a dia, sabe? Tipo, sabe quando foge assim da cabeça como é que a pessoa é no dia a dia, como é que a voz dela, quer dizer, como ela é, assim, de características de você, com a convivência, sabe? De você lembrar, assim, da pessoa, tipo, entrando em casa, convivendo, estando ali, você acaba, tipo, fugindo da sua cabeça. E eu não tinha parado pra pensar nisso, que tinha fugido também. Tipo, ele é uma tela ali que eu tô conversando, sabe? Eu ficava, tipo, nossa, será que ele é mais alto que eu? Será que ele tá mais baixo, sabe? Quais os detalhes, assim, tipo, parece que foi fugindo, assim, da cabeça. Isso é muito duro de ouvir. É muito duro você também ver a galeria do seu celular, que só tem print, sabe? No nome da pessoa só tem um monte de print, não tem mais fotos, assim, da pessoa, vocês dois, assim, momentos, não tem mais. Então isso é muito duro de ver, isso é muito duro de ouvir, mas a gente continuou ali, a gente fez uma viagem que foi incrível, foi uma viagem enriquecedora pra gente como casal. A gente deixou, né, tipo assim, você vai pensar, o relacionamento à distância, ele vai te privar de outras coisas. E você estando solteira, você também vai ver coisas diferentes. Ambos você vai ser coisas diferentes. Eu sou a pessoa, gente, que gosto de tentar. Eu gosto de desistir quando eu já tentei quando eu já tentei de tudo. E aí falar assim, olha, não dá certo, vou desistir. Porque eu não fico com aquele remorso do e se, e se. Então isso foi um requisito pra eu falar assim, quero viver esse relacionamento à distância, quero insistir na gente por esse motivo, entendeu? Porque é uma coisa que eu sentia, eu ficava tipo assim, cara, a gente não tem problemas assim, sabe? A gente não briga tanto, a gente não tá incompatível de planos, os nossos planos já estavam se cruzando ali, da gente falar, tipo assim, poxa, vai pro intercâmbio, eu vou comprar um AP, quando a gente voltar, a gente mora junto, tal, acho que é isso que eu quero viver. Então, os nossos planos já estavam casando, então por isso que eu não pensava ali, tipo, tanto, vou terminar e vou jogar tudo pro ar, sabe? Porque não era coisa que eu falava, a gente já tá brigando, imagina lá, a gente não é um casal também que bate boca, que briga desse jeito. Então também isso foi algo que eu falei assim, cara, vou, entendeu? Continuar aqui meu relacionamento. E assim, estou rumo a finalizar meu intercâmbio agora. É uma coisa assim que já passou, que já foi. Eu fico tipo assim, cara, é tudo questão de você se acostumar. Você vai se adaptar a uma nova cidade, a uma nova família. E você vai se adaptar ao seu relacionamento. Se não der certo, gente, pelo menos você tentou. E se você já tem plena convicção, você fala assim, não, eu quero vir solteira, é melhor ainda, porque você é uma pessoa que já tem certeza do que você quer. Quando você tem certeza do seu relacionamento à distância, você fala assim, eu quero viver isso, e você tem certeza que você quer viver solteira aqui, é legal. O ruim é você ficar no limbo. Não sei se eu termino, se eu vou viver o relacionamento à distância. Então, assim, na dúvida, tenha a conversa mais transparente possível com seu namorado. Tem uma conversa que, tipo assim, cara, você está disposto a ir me ver?
nos Estados Unidos? Tá disposto a viajar para outro lugar comigo? E se você não tiver disposto, será que para você aí, que tá do outro lado da tela, você vai querer pagar as passagens e ver ele no Brasil? Sabe? Coisas assim. Então, assim, prestem atenção aos sinais que você tem dentro do seu relacionamento e viva isso da forma que você achar melhor. As pessoas, gente, elas vão dar opiniões bem duras, assim, então, assim, releve. Seja a pessoa que não quer ouvir isso. Não que não quer, mas que, tipo assim, poxa, eu não. Muita amiga minha solteira falou, tipo assim, eu não ia conseguir ver o relacionamento à distância. E pensando no caso delas, óbvio que não, né? Até porque elas são solteiras, então elas não estão se imaginando no cenário que elas estão amando alguém. Então elas vão querer viver sozinhas. Aí tem pessoas que às vezes é casada, que às vezes tá namorando e ficava, ai, você é besta, ai, não sei o quê. Tipo assim, se eu tivesse. E outra coisa, outro ponto que eu percebia muito, prestava muita atenção. Se eu tivesse namorando um cara daqui e eu no Brasil e o cara americano aqui, ninguém ia estar falando, tipo, ai, você é besta, não sei o quê. Então fique atenta a isso, porque muita gente coloca um lado mais financeiro nessa situação do seu namoro, sabe? Um lado mais interesseiro, tipo assim, ai, você vai voltar, ai, porque no Brasil é isso, ai, porque no Brasil é aquilo. Então, assim, eu acho que você tem que alinhar com os seus objetivos de vida, entendeu? E coloque isso mais para você, coloque uma coisa mais particular, não tanto compartilhando com o namorado, mas pense nos seus objetivos. Para que você quer vir fazer o au pair? Seu objetivo é dinheiro, seu objetivo é inglês. O meu objetivo era inglês. Eu posso usar aqui, eu posso usar no Brasil também. Então, pra mim, tá ótimo. É uma coisa que eu alcancei e estou feliz com isso. Agora, se você falar assim, eu não quero voltar pra essa realidade, não sei o quê. Será que o seu namorado está disponível para mudar de vida e viver com você e viver, sabe? Será que ele está disposto? E aí fica o questionamento para você levar pra dentro do seu relacionamento. Então você vê como é uma coisa assim que não tem nem como a gente se espelhar nas outras pessoas, porque você fala tipo assim, tem gente que já terminou porque queria construir toda uma vida aqui nos Estados Unidos e a pessoa já tinha uma vida no Brasil e não estava disposto a, tipo, vir pra cá e viver, e a gente também não pode exigir isso do outro. Então você entende que aí existe uma barreira que você fala assim, cara, então a gente não vai durar, a gente vai terminar. Aí tem pessoas que falam assim, eu sou muito grudada com o namorado, eu faço tudo junto com ele e tal, eu não consigo imaginar nesse relacionamento à distância, então claramente você vai sofrer muito. Então já criou uma barreira dentro do seu relacionamento. Será que você já não deveria, tipo, terminar, então, porque você não vai conseguir viver o relacionamento à distância? E quando você sabe, tipo assim, nossa, meu relacionamento é muito tranquilo, eu quero voltar, quero viver isso aqui com ele e tal, então tá tudo certo, não tem barreira entre vocês. Então, assim, é uma coisa muito particular que você tem que fazer uma autoanálise, tem que fazer literalmente uma lista do que você veio buscar com o intercâmbio e se isso vai, né, se isso vai refletir na sua volta pro Brasil, se você vai conseguir tirar fruto disso ou não. E se você não quer voltar nunca para essa realidade do Brasil, esteja disposta a terminar, porque às vezes a pessoa que tá lá, ela é conformada com a vida que ela tem, ela não se incomoda por isso. E às vezes ela fala assim, cara, eu não quero buscar nada nos Estados Unidos, eu quero viver aqui minha vida aqui no Brasil. Então, se você não quiser voltar mais para aquela realidade, você sabe que você vai viver aqui e você sabe que o término vem aí. Então, assim, você pode sim se espelhar, tô fazendo esse vídeo assim como um incentivo para você continuar aí seu relacionamento, pensar no que você tá fazendo, no que você quer, como tá seu relacionamento, mas também é algo para se pensar que é mais particular seu, sabe? Não é uma receitinha de bolo que, vai dar tudo certo, sabe? É só fazer assim, assim que vai dar tudo certo. Às vezes não vai, e sinto muito, sabe? Então, assim, é um momento difícil, é um momento de escolhas, e assim, nunca muda seu plano, sabe? Por conta de um relacionamento. Nunca faz